mais um corte de bubuiá. Mais um corte de bubuiá. De bubuiá. Doutor, o senhor falou na medicina integrativa, né? Isso. O que é a medicina integrativa? Até para aquelas pessoas que já estão ouvindo falar, mas ainda não sabem o que se trata. A profissão médico, há pouco tempo atrás, quando eu fiz medicina, né? Pouco tempo atrás, 2001, comecei a fazer medicina, já estou entregando a minha idade. Mas você ia para a faculdade de medicina e você era apresentado ao tipo de tratamento ocidental que temos, ponto. Mas, doutor, estou conversando com um médico lá, professor meu, e esse óleo essencial? Isso não é de medicina ocidental. E a oração? Que oração, menino? Tem que dar remédio, antibiótico. E não havia uma integração. E o ser humano não é uma coisa só. Eu brinco que o ser humano, a sua saúde é como se fosse uma casa. Como assim? O nosso chão, a nossa saúde física. Eu tenho que sim ter ausência de doença, tenho que ter um bom condicionamento físico, mas eu tenho que ter as paredes, que é a saúde mental. E não é só saúde física e mental. O meu telhado é a saúde espiritual. Então não tem como eu focar numa coisa só. Se você pega um livro antigamente de medicina, você vê lá, AVC, dor de cabeça, cefaleia, Parkinson, Alzheimer, você não vê um capítulo mostrando como prevenir o Parkinson quando ele está chegando. Eu tenho uma diabetes, o quê? Quando eu tenho 100 de glicemia, acima de 100 de glicemia, 126, eu tenho diabetes. Se o paciente chega com você com 99, o que você falava antigamente na medicina antiga? Volta quando tiver 126. Não é isso que a gente faz mais, a gente previne para que não chegue 126. Quer um exemplo da medicina integrativa que eu acho excelente? Imagine, hoje a gente tem uma comprovação muito maior do que o alimento pode fazer na nossa vida. Vamos dar um exemplo do glúten modificado. Sim. A gente sabe que tem muito paciente hoje que tem hipotireoidismo por conta do glúten. Como assim? Eu sei que algumas pessoas que ingerem o glúten podem fazer um anticorpo no intestino que vai lá na minha tireoide e começa a lesar minha tireoide. Medicina do passado. Eu dou o hormônio da tireoide porque ela está lesada e não consegue produzir. Medicina integrativa. Eu vou lá naquele pãozinho que está batendo na tireoide, paro de dar o pão, mas também faço o tratamento com o hormônio. Não é que eu não faça a medicina tradicional, é que eu integro outras práticas. Por exemplo, eu receito água, eu receito quanto você tem que tomar de água. Eu receito qual exercício físico é melhor para você. Olha só. Eu faço um exame no qual eu vejo, por exemplo, ele tem um déficit de magnésio, né? Então, eu vou lhe dar mais alimentos verde escuro, vou pedir para você comer uma quantidade, porque lhe falta magnésio. Não é uma coisa para todas as pessoas, né? Eu vou falar sobre o seu descanso, eu vou questionar sobre a sua espiritualidade. Eu não tô falando religiosidade. Sim. Eu não vou falar para ninguém mudar de religião. Olha, religião certa, não. Mas eu aconselho a aprofundar a sua espiritualidade, sua conexão com o Criador, né? Olha só. Isso é medicina integrativa. Olha, pergunta que eu passaria 3 dias aqui falando, viu? O lobo pré-frontal é o meu preferido. A gente tem os preferidos, né? Eu estudo cérebro, mas o lobo pré-frontal de longe é o meu preferido, porque ele é o que nos diferencia dos demais animais e, para mim, é o que está escrito em Gênesis na Bíblia, né? Sim. Passamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E para mim, essa semelhança está no lobo pré-frontal, né? Eu sempre dou esse exemplo, quer ver? Coloca a tua mão aqui assim. De repente eu vim aqui em você, ó, bati na tua mão. Que coisa absurda. Por que você não levantou e veio me bater? Ou, por que você não fugiu acuado? Quando eu bati na sua mão, você recebeu um estímulo na tua amígdala cerebral. A tua amígdala cerebral olhou e falou: ameaça. Você consegue com ele? Bate nele. Você não consegue? Foge. Luta ou fuga. Mas a gente tem algo que é um circuito, né? Mesolímbico dopaminérgico, em que a tua amígdala se comunica com o teu lobo pré-frontal. E o teu lobo pré-frontal é o que avalia. Ele avalia tudo na tua vida. Então o teu lobo pré-frontal olhou e provavelmente,
o Dr. Denis está me explicando alguma coisa, né? Vai vir alguma explicação disso, isso não é uma ameaça. Não vou correr, não vou lutar, não vou fugir, eu vou ficar aqui. Ou talvez não gostei, mas como tô no ar, não vou bater nele. Né? De qualquer forma, é aquilo que nos filtra, é aquilo que nos dá o nosso caminho na vida, o nosso planejamento, é aquilo que na criança ainda não está formado e que no adulto vai aumentando. Por exemplo, eu sempre dou o exemplo do meu filho, assim, né? Assim, eu tô com o Denis Filho, vamos lá. Eu morria de medo antigamente de estar perto do Denis Filho e aparecer alguém diferente. Ele ia falar. Eu nunca esqueço de um colega nosso, né? Um porteiro muito amigo, que ele não tinha os dentes da frente, né? Sim. O Denis Filho olhou e falou assim pra ele: tio, por que o senhor parece com um morcego? Né? Não tem esses dentes da frente. Eu falei: filho, pelo amor de Deus, lobo pré-frontal. Sim. Tá pouco desenvolvido, ele vai passar a desenvolver. Sim. Ele vai passar a filtrar o que ele pode ou não pode fazer. O que é certo na minha vida, o que é errado. O que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Lobo pré-frontal que vai me dizer. Então ele é mágico. Você conhece o caso do Phineas Gage? Não, doutor. Esse caso é um caso sensacional. Ele mudou a história da neurologia. Por quê? Achávamos que a parte frontal do cérebro era movimento. Essa parte aqui movimenta esse lado, essa parte aqui movimenta esse lado. Mas não conhecia-se a função da parte da frente do frontal, que é o pré-frontal, né? Phineas Gage era um trabalhador padrão em 1820 e pouco, nos Estados Unidos. Ele estava numa ferrovia, ele trabalhava com estaca para preparar o terreno para fazer ferrovia para onde passava o trem. Só que aqui no sul dos Estados Unidos eles plantaram muitas minas terrestres. E ele não viu que tinha uma mina terrestre onde estava cavando. Na hora que ele bateu com a estaca, houve aquela explosão, a estaca veio, entrou pelo olho dele e arrancou todo o lobo pré-frontal de Phineas Gage. Phineas Gage, em 1800 e pouco, com mais de 1,5 litro de pus dentro do cérebro, sobreviveu. Uau. Mas Phineas Gage se tornou outra pessoa. Ele era padrão no trabalho. Quando ele chegava no trabalho, descrição, o chefe: Phineas, vai fazer tal coisa. Ele: faz você, ué. Por que eu vou fazer patrão. isso? Pro patrão. Phineas Gage, passou uma mulher bonita do lado dele. Não conta conversa, passa a mão. Uau. Né? Então Phineas Gage perdeu completamente o filtro. Ele ficou uma pessoa completamente asocial, difícil de se relacionar. Sim. E aí a gente começou a entender a função do lobo pré-frontal. Uau. Existem coisas que comprovadamente, eu não estou falando de achismo, de botar um pessoal aqui e ficar, deixa eu ver se está melhorando. Não, eu estou falando de colocar pessoas dentro de uma máquina de ressonância magnética, medir a quantidade de sangue que vai para o lobo pré-frontal, medir a quantidade de metabólitos, N-acetilaspartato, colina, creatinina, no lobo pré-frontal e medir volumetria. E existem coisas que comprovadamente aumentam esse lobo pré-frontal e coisas que diminuem, né? Uma que para mim é uma das mais fascinantes: oração. Uau. Respondendo a tua pergunta, a oração faz algo com o teu lobo pré-frontal que nenhuma outra atividade faz, né? Tem outras coisas que aumentam o fluxo de sangue e aumentam o lobo pré-frontal? Tem. O exercício físico, por exemplo, aeróbio, aumenta muito a empatia. Quando você está tendo empatia para uma pessoa, se colocando no lugar da outra, quando você está tendo compaixão pela pessoa, quando você tem gratidão, aumenta muito. Quando você pratica a oratória, aumenta muito. Mas nenhum chega à metade do fluxo que você tem quando você está orando, né? É um aumento de até 62 ml por minuto de sangue no lobo pré-frontal. O exercício físico, por exemplo, 5 a 6 ml. Uma oratória muito bem feita, 15 ml. Uau. A prática da compaixão, tô fazendo aqui compaixão, tô numa comunidade me doando 20, 30, 62 ml só a oração. E Andrew Newberg conseguiu comprovar, não era a intenção dele. O que ele viu? Ele viu que tinha um grupo de pessoas que orava e aumentava o fluxo de sangue no lobo pré-frontal. Ele pensou o seguinte: vou aumentar ainda mais esse fluxo, vou deixar eles orando 8 semanas. Oram aqui durante 15 minutos, 8 semanas, esse fluxo vai estar maior. Ele se surpreendeu com o resultado. Qual foi? Não estava maior o fluxo de sangue, o lobo estava maior. Uau. O cérebro cresceu.
A gente é daquela época que fala, cérebro não cresce, não reproduz, reproduz, e oração faz cérebro crescer. Isso é apaixonante. Sim. Não estou falando da oração A, B, C ou D, não estou falando da religião A, B, C ou D, eu estou falando de oração, né? Sim. Eu estou falando de algo que aumenta o meu poder de discernimento. É o que eu falo, olha, se eu quero decidir uma coisa, é doping mental uma oração. Eu não estou aumentando o fluxo de sangue no lobo da decisão? Sim. Então, se você quer uma decisão correta, ora antes. Uau. Eu não estou falando de religião, não estou falando de Deus, estou falando de ciência. Sim. Se com ciência eu lhe provo que o teu lobo da decisão fica cheio de sangue com a oração. Então não há nada melhor do que você orar antes de tomar uma decisão. Se ajoelha, e mais, ora, puxa. o fato, isso é um outro estudo sensacional. Você sabe que o fato de você ajoelhar, juntar as suas mãos e olhar para cima, ativa um sistema chamado GABAérgico, que aumenta o ácido gama-aminobutírico. Isso te deixa relaxado, isso te deixa tranquilo para poder pensar. É um diazepam natural sem te deixar sedado. Então, ajoelhou, juntou as mãos e orou, é doping. É doping, é covardia com quem não tá fazendo. Né? Outras coisas atrofiam o lobo pré-frontal. Atrofia o teu poder de decisão. Te deixa com a decisão pior, ruim, te deixa mais fantoche, te deixa mais animal. Sabe a hora que eu bati ali? Sim. Pode atrofiar num ponto que você vai vir pra cima de mim e me bater. Sem lobo pré-frontal. O que faz isso? Pornografia. Olha só. E muita gente fala, nossa, doutor Denis, mas o senhor é moralista, né? O senhor não gosta de pornografia. Eu já vi muita pornografia, gosto, é bom pro teu cérebro. Não há diferença entre ver pornografia e praticar sexo. Não tem. Uau. Pro teu cérebro é a mesma coisa. Só tem um detalhe, tá? Tu vai pagar o preço por isso. Uau. Você vai pagar o preço, você vai atrofiando o teu cérebro paulatinamente até você infantilizar o teu cérebro. Olha aí, Andros. Não, é para prestar atenção só. Eu não tô querendo dizer nada. Ali, doutor. O álcool atrofia isso. Sim. Qual é a quantidade segura do álcool? Nenhuma. O pessoal fala, né? Pô, eu tenho que tomar um vinhozinho para poder melhorar a coronária. Você tem que lembrar que você não é uma coronária andando. Você tem mais coisa que é o cérebro. Sim. Que não aguenta nenhuma quantidade de álcool e ele atrofia, sim, o lobo pré-frontal. E quando atrofia o cérebro, doutor? Quais consequências? Demência. Uau. Quando que eu chamo de demência e quando que eu não chamo de demência? Eu chamo de demência todas as vezes que compromete a minha qualidade de vida ao ponto de eu não ter independência. Tem uma demência frontal alcoólica. Que o paciente, né, aquele, já viu, chama de velho tarado? Sim. Ele tá aqui, de repente passa uma menininha, ele não se aguenta, ele passa. Ele atrofiou o frontal. Eu posso infantilizar o meu cérebro a um ponto de eu não entender mais o meu próprio ato, não entender que eu tô fazendo besteira. Chama anosognosia, né? Eu nem tenho mais o insight daquilo, né? As drogas, muitas das drogas pelo estresse dopaminérgico que geram, né, pelo pico de dopamina muito grande, também podem lesar o teu lobo frontal. Isso eu tô falando só de lobo frontal, viu? O Alzheimer, por exemplo, é uma demência em que é uma atrofia temporal, temporo-hipocampal, né? Sim. A demência também puramente frontal, que a gente ainda tem estudado muito aqui, por exemplo, tá sofrendo o Bruce Willis, né? Sim. Então, há uma nítida opção de melhorar cada vez mais o teu cérebro ou não. O Alzheimer, ele é visto de uma maneira que não é a real verdade, né? Vamos lá. Primeiro que Alzheimer foi dado esse nome por conta de Alois Alzheimer, né? Que viu a sua secretária doméstica começar a evoluir assim, suspeitou disso, mas o cara que descobriu mesmo, estudou, né? Foi Jean-Martin Charcot, que também descobriu o Parkinson, né? Mas ele deu o nome assim porque os caras eram amigos, então deixa eles ficarem com o nome. Mas a doença de Alzheimer é uma doença em que o paciente, geralmente de meia idade ou mais velho, tanto é que é um fator de risco para Alzheimer, quanto mais velho, maior o fator de risco, começa a evoluir com perda da cognição.
Cognição, eu tô falando de memória, eu tô falando de linguagem, eu tô falando de habilidades, eu tô falando de reconhecimento, eu tô falando de um conjunto de funções executivas do cérebro que me tornam independente. Mas o que a gente sabe hoje e que muito tempo a gente ficou lutando para entender é que o Alzheimer, na grande verdade, não é uma doença que vem do cérebro. O Alzheimer é acometido no cérebro posteriormente. Vamos lá, para entender. Qual é a gênese da doença de Alzheimer? Fisiopatologia. Existe uma proteína chamada proteína beta-amiloide que destrói o neurônio, ela como uma teia, ela estrangula o neurônio e o mata. Quando ela mata neurônios numa quantidade em que me faz falta e eu não tenho mais independência, eu digo que é uma doença de Alzheimer.